falar sobre um assunto que muita gente sente, mas quase ninguém entende de verdade: a rejeição. Mas não qualquer rejeição. Estou falando daquela que corta fundo, que parece sem explicação, que deixa a gente se perguntando: por que isso acontece comigo? Esse conteúdo não é para qualquer um. Não é para quem veio só por curiosidade. É para quem sente lá no fundo que tem algo diferente na sua caminhada. É para você que carrega uma sensibilidade que o mundo não valoriza. É para quem reconhece que não está aqui por acaso. A maioria das pessoas foge da dor, mas quem é escolhido aprende a escutar o que a dor tem a dizer. E uma das maiores professoras espirituais que você vai ter nessa vida é a rejeição. Ela mostra quem você é, revela o que você carrega e te protege de quem ainda não sabe lidar com a sua luz. E hoje eu quero te mostrar que cada vez que você foi rejeitado, você não estava sendo jogado para fora. Você estava sendo preservado, protegido, separado. Porque aquilo ali, por mais que você quisesse, não era para você. E o universo sabia disso. Então respira fundo, se conecta com o que eu vou te contar. Fecha os olhos se quiser. Esse é um daqueles vídeos para ouvir com o coração, para deixar entrar na alma. Porque a partir de agora, a gente vai caminhar por dentro dessas dores. Não para sofrer mais, mas para entender o porquê delas. E quando a gente entende, tudo muda. Vamos começar com a primeira rejeição. Uma das mais silenciosas e talvez a mais difícil de aceitar. Tem um tipo de rejeição que não vem com palavras duras, nem com brigas. Ela vem em forma de silêncio. A pessoa não diz que não gosta de você. Ela simplesmente some, para de responder, te evita, te exclui devagar como quem desliga uma luz aos poucos, para você nem perceber que ficou no escuro. E o mais confuso de tudo isso é que você não fez nada de errado. Pelo contrário, você foi você. Foi gentil. Foi verdadeiro. Talvez até ajudou essa pessoa em algum momento difícil da vida dela. E mesmo assim, ela se afastou. Essa rejeição silenciosa é uma das mais dolorosas para os escolhidos. Porque nós somos pessoas que sentem tudo com muita profundidade. A gente percebe os detalhes, a mudança de tom de voz, o olhar que não é mais o mesmo. A gente sente no ar quando algo mudou. E a dor que isso causa não é só por perder alguém, é por não entender o porquê. Mas existe um motivo espiritual por trás desse silêncio. Quando você é escolhido, você carrega uma luz diferente. Não estou falando de algo místico ou arrogante, não. Estou falando de presença, de verdade, de energia. Quando você entra em um ambiente, você não passa despercebido. Mesmo que fique quieto num canto, sua presença fala alto. Sua vibração cutuca o outro onde ele ainda não quer olhar. E tem gente que simplesmente não está pronta para isso. Quando alguém se afasta de você sem motivo, muitas vezes é porque viu demais, sentiu demais. E isso assusta. Não porque você fez algo errado, mas porque você revelou, sem querer, o que o outro ainda não quer enxergar em si mesmo. É como se a sua luz escancarasse a bagunça que a pessoa esconde dentro dela. E ao invés de agradecer pela clareza, ela foge. Porque encarar a verdade exige coragem. E tem gente que ainda não chegou nesse ponto da jornada. Você já deve ter notado que quando você fala com o coração, muita gente se cala. Quando você compartilha algo profundo, o outro muda de assunto. Ou diz que você é intenso demais, sensível demais, complicado demais. Mas no fundo, o que eles querem dizer é: você me fez sentir algo que eu não estava preparado para sentir. Essa rejeição não é pessoal, é energética, é espiritual. E quanto mais você se eleva, mais isso vai acontecer. Mas calma, isso não é para te fazer se fechar. Não é para você esconder sua luz, pelo contrário, é para você entender que esse silêncio não é um castigo, é uma resposta que diz: você está indo além, e nem todo mundo vai conseguir te acompanhar. Por isso, pare de tentar se explicar, de se diminuir para caber no espaço de quem não sabe te escutar. Tem gente que se afasta porque não consegue fingir que não sentiu o que você despertou. E tudo bem. Você não foi feito para agradar todo mundo. Você foi feito para lembrar as pessoas de quem elas são.
E isso, meu amigo, assusta. Essa talvez seja uma das experiências mais marcantes para quem é escolhido. Amar alguém que não está pronto. E olha, não é um amor qualquer. É aquele amor limpo, intenso, cheio de entrega. Aquele que você oferece sem medo, sem jogos, sem máscaras. Um amor que você nem sabe de onde vem, só sente que precisa ser dado. E aí, do outro lado, vem o vazio. A pessoa até recebe por um tempo, às vezes até parece corresponder, mas de repente esfria, se distancia. Te trata como se você tivesse feito algo errado por amar demais. Como se o seu afeto fosse peso, como se sua presença fosse demais. E é nesse momento que o coração dos escolhidos se despedaça em silêncio. Porque não é fácil entender por que alguém rejeita justamente o que mais busca. Você oferece cuidado, compreensão, afeto, e ainda assim, a pessoa foge. E aí, você começa a duvidar de si. Será que eu amei errado? Será que fui intenso demais? Será que invadi um espaço que não era para mim? Mas a verdade é que você apenas foi inteiro. E tem gente que ainda só sabe lidar com metades. Tem pessoas que não sabem o que fazer quando encontram um amor verdadeiro, porque elas cresceram em meio a relacionamentos rasos, cheios de troca, de barganha, de ego. Quando aparece alguém como você, alguém que ama com a alma, que não exige nada em troca, que só quer somar, isso mexe nas feridas que estavam escondidas. E ao invés de curar, elas fogem. Não é culpa sua. Você não errou por amar. Amar nunca é erro, mas existe um tipo de amor que os escolhidos carregam que nem todo mundo está pronto para receber, porque ele exige presença, maturidade, verdade e, acima de tudo, exige o abandono dos jogos emocionais. E tem gente que ainda não quer abrir mão disso. Você já deve ter vivido isso. Sentir uma conexão profunda com alguém, uma ligação de alma mesmo. Mas, aos poucos, perceber que essa pessoa não consegue sustentar aquilo, que ela começa a se proteger de você como se o seu amor fosse uma ameaça. Mas o que ameaça, na verdade, é o reflexo que você provoca. Você mostra o que é possível, o que é real, o que é intenso. E isso é lindo, mas também é assustador para quem ainda não se encontrou. Por isso, não se culpe por ter amado quem não estava pronto. Isso também faz parte do seu caminho. Cada amor não correspondido, cada entrega rejeitada, está te lapidando, está te ensinando a amar sem se perder, a doar sem esquecer de si, a reconhecer que sua luz não é para qualquer um. E tudo bem, o seu coração é templo, é casa sagrada, e só deve ser morada de quem sabe respeitar o que ali existe. Até lá, ame sim, mas primeiro, se abrace. Porque quando você entende o valor do que oferece, você para de implorar para ser aceito e começa a atrair quem te reconhece. Tem algo que machuca de um jeito que a gente nem sabe explicar direito. É quando uma pessoa começa a te evitar sem que você tenha feito nada para merecer isso. Nenhuma palavra agressiva, nenhum gesto ofensivo, nenhuma atitude desrespeitosa. Nada. Só a sua existência ali sendo você parece ser o motivo da distância. E você tenta entender, revira conversas na mente, pensa em cada momento, busca algum sinal de que poderia ter errado, mas não encontra, porque a verdade é que você não fez nada, simplesmente foi quem você é. E para algumas pessoas, isso já é demais. Quando você é escolhido, sua presença traz uma espécie de luz reveladora. Não importa o quanto você tente ser discreto, gentil, humilde, a sua energia mexe, incomoda. Ela ativa o que o outro esconde, o que não quer ver, o que não está pronto para curar. E é aí que o afastamento começa. Disfarçado de falta de tempo, de coisas para resolver, de só estou em outra fase. Mas no fundo é só medo. Medo de estar perto de alguém que enxerga além da superfície. Medo de estar diante de alguém que sente o que está por trás do sorriso forçado. Medo de ser visto de verdade. Você nunca feriu, mas despertou. E isso para muitos é insuportável. Não é pessoal, ainda que pareça. Não é sobre você, ainda que machuque você.
é sobre a incapacidade do outro de sustentar o próprio reflexo, porque de algum modo, estar perto de você faz com que ele encare tudo o que está tentando adiar. E tem gente que prefere viver fugindo a encarar a própria verdade. E olha, é difícil aceitar isso, porque o coração dos escolhidos é um coração que não julga, que acolhe. É natural que você queira entender, perdoar, até ajudar. Mas também é preciso reconhecer que você não foi chamado para forçar presença onde não te recebem, nem para implorar espaço onde sua alma já foi rejeitada em silêncio. Ser evitado por quem você nunca feriu é uma das provas mais silenciosas do seu chamado espiritual, porque mostra que você está sendo lapidado para andar com mais consciência, mais seletividade, mais honra por si mesmo. Não como alguém superior, mas como alguém que não cabe mais em lugares apertados. E mesmo que doa, isso também é proteção. É o universo dizendo: não desperdice sua luz em lugares onde ela será confundida com incômodo. Você não está sendo rejeitado, está sendo preservado. Pouca coisa é mais confusa e ao mesmo tempo tão comum para quem é escolhido do que essa sensação estranha de estar cercado de gente e ainda assim se sentir completamente sozinho. Você já viveu isso, né? De estar numa roda de amigos, numa festa, num almoço em família e sentir como se estivesse em outro planeta. É como se sua alma estivesse em silêncio, observando tudo de longe. Você ouve as conversas, sorri, participa, mas por dentro sente que não pertence. Essa solidão não é física, ela é espiritual. E por mais que tente se encaixar, disfarçar, rir junto, a verdade é que seu espírito está em outro nível de consciência. Não por vaidade, não por se achar melhor, mas porque você já enxerga coisas que a maioria ainda nem percebe. Você já sente o que está além das palavras, além das aparências, e isso cansa, porque você vê as máscaras, sente a falsidade nos elogios, percebe a disputa velada nos ambientes, capta as energias como se fosse uma antena. Enquanto os outros falam de coisas superficiais, você está pensando em propósito, verdade, transformação. É como falar em outra língua num lugar onde ninguém entende você. E aí vem aquela pergunta dolorida: será que tem algo errado comigo? Mas não, o que existe é um chamado dentro de você que não te deixa mais viver no automático. Um chamado que te tirou do raso da vida e te empurrou para o fundo, para sentir, para questionar, para buscar algo maior. E quem ainda está na superfície não entende isso. Por isso, a solidão no meio da multidão é um dos primeiros sinais do despertar espiritual. Não é castigo, é separação divina. É Deus te mostrando que você não pode mais se perder no barulho do mundo, que sua alma precisa de silêncio, de verdade, de profundidade. E muitas vezes isso significa andar um tempo só, até encontrar quem também enxergue com o coração. E vai chegar esse momento, viu? Você não vai caminhar só para sempre. Mas enquanto isso, essa solidão também é cura. Ela tá te fortalecendo por dentro, tá afinando sua sensibilidade, tá ensinando que companhia boa não é quantidade, é conexão. Se você sente esse vazio mesmo estando rodeado de gente, é porque sua alma tá pedindo por algo mais puro. E por mais que doa, isso é um presente, porque quem já sentiu o peso da solidão verdadeira nunca mais se contenta com presença vazia. Essa é uma das feridas mais silenciosas que os escolhidos carregam, a dor de ser mal interpretado, mesmo quando tudo o que você queria era ajudar, acolher, fazer o bem. Você fala com o coração aberto, mas te escutam com desconfiança. Você dá um conselho sincero, mas acham que foi crítica. Você oferece ajuda e a pessoa se sente atacada. E no fim, sobra aquele vazio, aquela sensação de que você fez tudo com amor e mesmo assim foi visto como alguém que quis ferir. É difícil aceitar isso, porque quem carrega um espírito escolhido sente as coisas com intensidade. A intenção é sempre pura, mas nem todo mundo tem a capacidade de perceber a pureza no outro. E pior, tem gente que já está tão ferida que interpreta tudo a partir da própria dor. O que você diz entra em um coração cheio de mágoas e sai distorcido. Você pode falar com gentileza,
Mas se a pessoa só aprendeu a ouvir ataques, ela vai te entender como ameaça. E aí você começa a se calar. Começa a esconder o que sente. Começa a engolir palavras para não gerar conflito. E aos poucos vai se retraindo, se apagando, deixando de ser quem é. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, com todo carinho. Não é você que está errado por ter o coração sensível. Não é você que precisa se moldar para caber nas expectativas dos outros. A sua essência é luz. E luz, quando entra em ambientes escuros, causa desconforto. Não porque seja agressiva, mas porque revela o que estava escondido. O escolhido muitas vezes é visto como arrogante por quem não conhece humildade. É chamado de frio por quem nunca entendeu o silêncio. É acusado de ser diferente demais por quem nunca ousou ser autêntico. Ser mal interpretado faz parte da jornada. Mas você não pode permitir que isso cale a sua alma. Continue sendo bom, mesmo quando te chamarem de ingênuo. Continue sendo verdadeiro, mesmo quando distorcerem suas palavras. Porque quem precisa entender, vai entender. Quem é do seu caminho, vai te reconhecer sem que você precise se explicar 1000 vezes. Não viva se justificando. Não mendigue compreensão. O universo tem uma forma muito sábia de afastar quem não é para ficar e aproximar quem vê você, além das aparências. Você não veio ao mundo para agradar, veio para despertar. E isso nem sempre é confortável, nem sempre é bem recebido, mas é necessário. Você já percebeu como às vezes quanto mais você desperta, mais parece que te tratam como se você não soubesse de nada? É estranho. Porque você sente dentro de si um saber que não veio de livros, que não foi ensinado por ninguém. É como se a sabedoria tivesse brotado da alma. Você fala com verdade, com intuição, com firmeza, mas mesmo assim, as pessoas duvidam, ri de canto de boca. Acham que é exagero, misticismo, invenção da sua cabeça. E isso dói. Dói porque você sente que tem algo valioso para compartilhar. Não é sobre ter razão, não é ego, é vontade de ajudar. Vontade de abrir os olhos de quem ainda vive dormindo, repetir para alguém a mensagem que um dia também te salvou. Mas aí vem aquele olhar de deboche, o comentário atravessado, ou aquele silêncio que diz tudo. Ninguém aqui te leva a sério. E você começa a duvidar de si mesmo. Será que eu estou viajando? Será que eu devia ficar quieto? Será que é melhor esconder o que sinto, o que vejo, o que sei? Não, não é. Não é melhor se calar, Pedro. Porque a sua sabedoria não veio do nada. Ela foi conquistada. Você sangrou para chegar onde está. Chorou sozinho, se reconstruiu em silêncio. Encarou feridas que muita gente nem tem coragem de olhar. Você passou por desertos que só os escolhidos conhecem. E isso te deu um tipo de saber que a maioria não entende, porque ainda não viveu. É por isso que não te levam a sério. Porque sua sabedoria não combina com a idade que esperavam, nem com a simplicidade das suas palavras. Porque você fala com naturalidade sobre coisas que eles nem começaram a compreender. E o ego de muitos não suporta ouvir verdades de alguém que não carrega títulos, nem cargos, nem fama. Mas Deus escolhe os improváveis, e Ele esconde seus verdadeiros mensageiros nos lugares mais discretos. Porque a sabedoria dos escolhidos não é barulhenta, é silenciosa, é sentida. Então não se deixe calar, nem se diminua para caber na visão limitada de quem ainda não desperta. Você sabe o que sabe, você sente o que sente, e isso basta. Mesmo que não acreditem em você agora, sua presença já planta sementes. E um dia, quando essas pessoas passarem pelo que você já passou, vão lembrar das suas palavras. E aí sim, elas vão entender. Tarde demais para discutir, mas ainda em tempo de despertar. Talvez esse seja o sentimento mais profundo, mais silencioso e, ao mesmo tempo, o mais difícil de explicar para alguém que nunca sentiu. A sensação de que você não pertence a esse mundo. Desde criança você olha ao redor e sente que tem algo errado. As regras, os padrões, a correria sem sentido, as pessoas brigando por status, por aparência, por ter, e tudo isso soa estranho para você. Como se sua alma estivesse num lugar onde não se fala a mesma língua. Você até tenta viver normalmente. Trabalha, se relaciona, segue a rotina,
Mas no fundo, tem algo dentro de você que não se encaixa. É como se estivesse vivendo numa realidade emprestada. Uma roupa apertada demais para tudo o que você é por dentro. E isso vai além da tristeza, viu? Não é depressão. Não é fraqueza. É saudade. Saudade de um lar que você nem lembra direito onde é, mas sente que existe. Saudade de um lugar onde tudo fazia sentido. Onde existia harmonia, verdade, amor sem interesse. Onde você era compreendido só pelo olhar. É como se a Terra fosse só uma missão temporária. Como se você tivesse sido enviado aqui para algo maior, mesmo sem saber direito o que ainda. E você já deve ter se perguntado, por que eu? Por que eu não consigo me encaixar como os outros? Porque parece que tudo aqui é tão raso e pesado ao mesmo tempo. Porque você não é daqui. Pelo menos, não da forma como o mundo foi construído. Seu espírito é antigo, veio de longe, veio com propósito. E quando um espírito assim encarna aqui, ele sente o peso da densidade, da falsidade, da mentira. Ele sente a dor do mundo como se fosse sua. Mas isso não é um erro, é parte do plano, é parte do chamado. Você não veio aqui para se adaptar, veio para lembrar quem você é e acender essa lembrança nos outros. Mesmo que pareça que você caminha sozinho, saiba, você não está só. Existem outros como você, espalhados pelo mundo, também despertando, também sentindo essa estranheza, essa saudade, esse vazio. E pouco a pouco esses espíritos vão se reconhecendo, vão se conectando, porque a missão de um escolhido nunca é só sobre si, é sobre relembrar o caminho para os outros também. E quando essa conexão acontecer, quando os que sentem que não pertencem se encontrarem, aí sim, a luz começa a se espalhar de verdade. E o mundo, mesmo sendo denso, começa a se transformar.